2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16 ao 18. E o texto diz assim: de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa palavra aqui, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por esta igreja, por cada membro, por cada visitante, por cada pessoa que aqui está, Senhor Deus. Somente o Senhor sabe o interior de nossos corações. Somente o Senhor sabe aquilo que precisamos. Então, Senhor Deus, nós precisamos de Ti, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, esse texto é bem conhecido, 2 Coríntios, capítulo 5. E hoje eu queria dar um enfoque nele sobre mudança de coração. Porque, recentemente, eu tenho passado por algo na minha vida que é... Eu estava mudando de casa, eu mudei hoje. Conseguimos mudar. E para quem mora de aluguel sabe como ele odeia mudança. É aquele negócio, aquela correria. Tem que tirar tudo, arrumar a casa que estava, e depois tem que organizar tudinho, e depois tem que colocar tudo dentro de um lugar e levar para outra nova casa. É bagunça o tempo todo. É muita bagunça. E, portanto, por isso que é cansativo. Essa é a questão de mudar. Mas mudar é preciso, mudar é necessário. Eu estava pensando nisso, estava muito infeliz, que eu só pensava na questão da mudança. Ter que carregar um monte de trem, colocar no caminhão para ir levar ainda lá, em outra distância, muito mais longe. Mas depois a questão que eu fui vendo era que eu ia mudar de qualquer jeito. A mudança eu ia ter que fazer, ia ter que ajudar de qualquer jeito. Aliás, eu moro na casa. Se eu não mudasse, onde que eu ia ficar? Onde que eu ia dormir? A mudança ia acontecer comigo ou sem mim. Mas então, eu percebi que eu estava tratando essa mudança como algo ruim, algo totalmente infeliz, totalmente pejorativo. Eu não estava aceitando ela. Eu não estava aceitando essa mudança que eu iria fazer. Depois de muita oração, muito trabalho, eu percebi que era coisa à toa. Agora é esperar a bênção de Deus na nova casa. Amém, que nós conseguir essa casa. Deus está ali naquele local. Então, eu estava pensando nisso, mudança, e estava fazendo esse paralelo, essa percepção de que na vida cristã, ela é marcada por mudança. Na nossa vida inteira, nós temos que mudar. Só que tem uns que não aceitam esse processo e acabam sofrendo mais do que deveriam sofrer. Acabam sendo mais, como é que se diz? Pessoas ficam mais infelizes nas suas vidas. E não é para ser assim. Nós cristãos, principalmente, temos conhecimento de que estávamos no reino de trevas, e então Jesus, com sua infinita graça, nos transportou para o reino de luz. Ele fez essa mudança em nós. E aqui no texto, como a gente leu, fala no versículo 16, que diz o seguinte: ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Esse agora, em cada início da frase, tem o ainda e o agora. Ainda que tenhamos considerado, mas agora é a questão. Teve um processo aí. A nossa visão sobre Jesus, a visão do pessoal mudou. Teve uma mudança nessa questão, nessa vírgula que tem no texto. Teve uma mudança. Portanto, mudar é necessário, mudar é preciso na nossa vida. E temos que aceitar essa mudança. Principalmente na vida do cristão. Porque somos novas criaturas em Deus. Ele nos resgatou. E temos aqui, então, na Bíblia, vários exemplos de mudanças. E a primeira delas que eu queria mostrar é sobre Judas, que nos traz uma mudança superficial. Tem essa questão da mudança superficial. Porque a mudança, ela tem que ser
de inteiro do coração. O seu coração ele tem que se transformar por inteiro de Jesus. Porque se não ser transformado por inteiro, você vai viver numa ilusão como Judas estava vivendo. Como bem sabemos a história de Judas Iscariotes, no caso, ele, como diz lá em Mateus 26, versículo 14, então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes, 15 também, e lhes perguntou, o que me darão se eu entregar a vocês? E fizeram-lhe o preço 30 moedas de prata. Judas, uma pessoa que estava ali, era um dos 12, ele estava com Jesus, ele viu os milagres, ele estava perto de Jesus a todo momento, ele viu o que Jesus fez. Para então, o seu chamado ser esse, a inclinação do seu coração ser essa, entregar Jesus aos sacerdotes naquela época. O seu coração já havia essa inclinação de entregar Jesus. De fora, quem via ele lá com o grupo, achava que ele ali já estava totalmente transformado. Mas Jesus, como ele conhece o nosso coração, ele viu que Judas iria o traí-lo. Iria entregá-lo às mãos daquele pessoal tão mau. Portanto, esse exemplo de mudança superficial é o que nós não devemos seguir e que muitos seguem. Muitos seguem esse caminho de mudar somente o exterior. Se está bom para os outros, está bom para mim, mas o interior está podre. E quem que vê o seu interior? Deus. Ele observa dentro de você. Ele percebe qual que é a inclinação do seu coração. Se ainda é aquela que está no reino de trevas, ou se é aquela que precisa passar para o reino de luz, ou aqui está já no reino de luz. Ele vê todas essas coisas. Portanto, essas mentiras, essa vida de agradar somente homens, pessoas, de viver uma vida corretamente, de viver uma vida que você acha que está no caminho certo, vai acabar te levando para o inferno. Por essa preocupação da mudança superficial. Porque quem tem um encontro verdadeiro com Cristo, ele é transformado verdadeiramente. Ele é transformado por dentro e por inteiro. O seu coração é transformado de um coração podre com inclinações más, que todos nós pecamos e temos, para um coração totalmente ali de luz. Um coração que se arrepende, um coração que sabe da situação que ele está e um coração que ele sente prazer em buscar a mudança, a transformação em Jesus Cristo. Somente por Jesus. Portanto, aqui esse exemplo de Judas nos traz ele serve para nos mostrar esse caminho errado que não devemos seguir. Que é um modelo. Acredito que desde a igreja primitiva é um modelo que tem. Tem um grupo de pessoas, por exemplo, nós aqui, se reunimos para adorar a Deus, mas dentre esses tem aqueles que podem passar 30, 20 anos aqui dentro e ainda não ter essa mudança verdadeira, e sim uma mudança superficial, uma mudança basicamente social. É uma mudança que eu me adapto ao grupo somente para não levar julgamentos. Eu me escondo nas minhas falhas, eu me escondo no meu verdadeiro eu. Coloco a máscara e consigo conviver ainda. Mas não se engane, aos homens nós podemos, sim, até parecer ali cristão, mas para Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe em que ponto que a gente está mentindo, em que ponto que a gente está sendo falso, naquele exato ponto que a gente acha que está acertando, mas está errando. E uma vida assim pode ser levada por muito tempo como? Sem oração constante, sem uma vida comprometida com Deus, sem leitura da palavra. Ele vai viver assim muito tempo, com essa superficialidade na sua vida. Mas vai ter um dia, e é o grande dia, que ele vai encontrar com Deus, e a sua máscara vai cair, as suas vestes bonitas irão cair, só sobrará os trapos da sua vida, só sobrará, então, totalmente ali, o seu desgosto. Então, essa mudança superficial não devemos seguir em nossa vida, não devemos viver ela.
e sim uma mudança verdadeira, uma mudança genuína com Cristo, uma mudança transformadora em Cristo. E outro exemplo que podemos então trazer é sobre a mudança, a conversão de Paulo, quando ele ainda era Saulo, quando ele perseguia os cristãos. Foi ali uma transformação radical, nem todos passam por essa transformação radical, mas todos, quando encontram com Jesus, têm uma transformação, têm um momento, uma virada de chave. Hoje, na sala de jovens, estávamos estudando algumas pessoas da Bíblia, grandes pessoas, Abraão, Moisés, e todas essas pessoas, elas tinham algo em comum, elas tiveram um momento com Deus, um momento com Jesus, totalmente transformador. E com Saulo, que depois veio virar Paulo, não foi diferente. Como está escrito lá em Atos 9, versículo 15, diz assim: Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Como é transformador isso, né? De uma pessoa que perseguia, que matava os cristãos, que era ali obstinado em matar cristãos, transformar numa pessoa que pregava sobre um Deus a quem aqueles que ele perseguia também pregavam. Olha o quão as coisas de Deus são enigmáticas. Como o propósito da vida de Saulo mudou totalmente para que nós conhecemos que é de Paulo. Foi uma transformação genuína, verdadeira. Uma transformação não só de palavras. Ele teve o seu encontro com Deus, ele caiu do cavalo, ele viu, ele ouviu o Senhor. E ele não ficou somente para ele a mensagem, ele entendeu aquilo que Deus estava falando para ele. E o seu chamado foi grande, porque ele aceitou essa mudança. Ele não ficou relutando com Deus, ele não ficou brigando com o seu chamado, com a sua inquestão. Ele veio, então, verdadeiramente a seguir. E como diz no versículo 17 de 2 Coríntios, capítulo 5, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E isso a gente vê na vida de Paulo. Ele literalmente virou uma outra pessoa. É até que muitas igrejas que ele iam, ele ficava... As pessoas tinham dúvidas se ele ainda tinha mudado ou não, se a qualquer momento ele ia pegar uma faca e matar um cristão. Eles tinham essa dúvida, esse medo. Mas era verdadeiro, era genuíno. Era algo totalmente sincero, tanto para as pessoas ao seu redor, quanto para Deus. Deus via ali o seu coração. Essa nova criatura que Paulo se tornou. Que o seu passado se fez novo. Agora ele tinha um novo propósito, uma nova vida. E ele aceitou o seu chamado. Atitude que é muito corajosa. Que a gente, no nosso dia a dia, às vezes, tendemos a não aceitar esse chamado. Preferimos viver como Judas, como na superficialidade, do que na transformação de Paulo. Preferimos essa vida, porque é mais comodidade para a gente. A nossa carne gosta dessa comodidade, dessa temperatura ambiente. Ele não gosta de coisas mais extremas, de algo mais ousado para Deus. Ele gosta de ficar ali na mesmice. Qualquer algo que te tire do conforto sendo para Deus, o seu corpo vai relutar. Você vai ficar ansioso em fazer, você vai ficar relutante, você vai ficar ali inquieto. Mas quando você aceita esse processo de aceitar Deus, eu aceito essa mudança, faz em mim o teu querer, aí sim, você vai experimentar algo antes nunca visto na sua vida. Você vai experimentar algo ali jamais presenciado na sua vida, independente da sua idade. É algo grandioso. E não é bom somente para você. É maravilhoso a gente ser encontrado por Deus, ser transformado. Mas essa transformação, como a gente falou, como o pastor deu exemplo aqui no louvor, não fica só para a gente. É tão bom, tão maravilhoso, que a gente tem que compartilhar com os outros. Compartilhar com todos à nossa volta. Compartilhar
esse amor tão grande de Deus, que Ele te encontrou, Ele te salvou. Sem Ele, você merecia o inferno. Portanto, não temos que relutar. Não precisamos disso para a nossa vida. Viver essa vida relutando com Deus, relutando com o nosso chamado. Ali, às vezes, ficando infeliz com essa transformação, com essa mudança, mas depois que você aceita, depois que você vê aquele problema com os outros olhos, você vai ver que aquilo que você pensava era algo totalmente do seu eu e não de Deus. Que isso confunde a nossa mente, do que eu estou pensando e do que o Espírito Santo está me mostrando. Mas é esse fator que nós devemos seguir. E essa mudança verdadeira, assim como a mudança falsa, ela gera frutos. A mudança falsa gera a morte do seu espírito, gera a morte da sua vida e para todo sempre. Agora, nessa mudança verdadeira, nessa mudança genuína, você também tem frutos. E quem nos mostra esses frutos é Zaqueu. Quando fala a sua história lá em Lucas, capítulo 19, versículo 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Você percebe que Zaqueu também passou por essa mudança, e assim como Paulo, ele foi muito feliz em seu chamado. Agora, Zaqueu, aqui nós temos essa percepção de que ele teve esse encontro com Jesus. E eu creio que todos aqui nessa noite, até quem está assistindo a live, teve um encontro com Jesus. Mas ainda está naquele processo de aceitar o que Jesus fala para ele. E esse encontro aqui com Zaqueu é diferente daquele que ele teve com o jovem rico também. O jovem rico virou as costas e saiu. Agora Zaqueu, não, ele falou: Jesus, eu dei tudo que eu tinha, metade que eu tinha para os pobres. E assim, aqueles que eu extorqui no passado, eu os devolverei 4 vezes mais. Não é fácil aceitar isso, mas é preciso. Porque senão, você vai receber o inferno. E Zaqueu aqui, ele percebeu ao encontrar com Jesus que a sua vida, que ele tinha vivido até então, era algo totalmente errado e fora daquilo que Deus tinha para ele. Ele percebeu, ele conseguiu perceber. Ele não ficou relutando, ele não ficou ali olhando para os seus bens, olhando para o que Deus tinha a oferecer. Não ficou barganhando essas coisas. Ele disse sim. E ele fez. E ele fez essas coisas com atitude. Não foi falso. Ele não falou para Jesus: Jesus, amanhã mesmo eu vou dar metade dos meus bens e fazer tudo que o Senhor tem me pedido para fazer. Ele não só falou isso, mas ele já tinha feito isso. Ele o fez, ele comprovou. E aqueles que estavam à sua volta viram essa verdade. Essa verdade se tornando a prova, se tornando ali veracidade. Porque um dos frutos da nossa mudança genuína é o arrependimento. É o arrependimento, e assim como também tem a mudança falsa, a mudança verdadeira, tem um arrependimento falso que vem de nós, e é arrependimento verdadeiro, que Deus também olha o coração. Portanto, o coração é a peça-chave da sua vida. As intenções que você tem no seu coração é a chave da sua vida. É Ele a quem ali está guardado os seus desejos, as suas vontades, o seu querer. E qualquer caminho que ele esteja fora da vontade de Deus, Deus sabe, Deus conhece. Porque, como eu disse no início, no nosso trabalho eu posso mentir para os outros, dizendo que eu sou cristão. Em casa, eu posso mentir dizendo que eu sou cristão. Principalmente na igreja, eu posso mentir para o meu pastor que estou sendo cristão. Mas, para Deus, isso não é verdade.
Ele conhece o nosso coração. E Ele conhece se a gente se arrependeu. Portanto, se estamos vivendo uma vida de falso arrependimento, falsa mudança, temos que acordar o quanto antes. O quanto antes for preciso na nossa vida, porque ainda é tempo. Não ficamos esperando uma vida inteira para lá no final a gente perceber que a gente viveu uma vida totalmente errada. A gente viveu uma vida que não era de Deus, e sim que era para agradar homens. Porque vivemos uma vida relutando com o chamado de Deus, relutando com o que Ele queria para nós, com toda a sua vontade. Relutando com todas as forças, não querendo mesmo, fincando o pé no chão e falando: Deus, eu quero ficar onde eu estou, porque eu não quero, rejeito as coisas boas de Deus, eu não quero viver essas coisas boas que eu tenho, eu quero viver no meu mundo de pecado, de prazer, no meu mundo de ilusão. Aqui que é bom, aqui que eu me sinto feliz, aqui que eu me sinto satisfeito, é nessa terra, desfrutando prazeres totalmente errados da sua vontade. É isso que falamos para Deus quando não aceitamos essa mudança que Ele tem para nós. Porque Deus, Ele encontra a todos, mas nem todos o encontram. Nem todos se passam por esse processo que é doloroso. Mudar dói, mas é preciso na nossa vida mudar. Como na mudança foi muito chato, muito perrengue, mas é preciso na sua vida. Porque os frutos que você vai colher vai ser bem maior do que o sofrimento que você passou quando estava mudando. E quando então quando você tiver aceito essa mudança, você verá aquilo que Deus tem na sua vida. Será claro o caminho ficará claro. O chão em que você está pisando ficará bem mais claro. E se tiver um buraco ali na frente, você vai perceber e vai poder desviar, ou então vai poder pular, ou então, quando Deus nos ajuda, você vai poder passar por ele. Porque Deus nos ajuda a enfrentar as nossas dificuldades como ninguém mais pode. Aquela frase, entrega nas mãos de Deus, que a gente fala quando a gente tem uma dificuldade muito grande, assim, porque por nós mesmos não damos conta. Somos frágeis, inseguros, temos nossas dificuldades. Mas quando colocamos a nossa vida em Deus, quando entregamos nossa vida a essa mudança genuína a Deus, nós percebemos então que ela pode ser melhor do que temos aqui. Porque a gente acha aqui que a gente é bom, porque temos o básico. Mas esse básico, com Deus, ele pode ser o melhor na sua vida. Você não precisa viver uma vida aqui de tanto sofrimento, como muitos aceitam essa vida. A vida do mundo é cara, ela cobra um alto preço. Agora, o caminho que você percorre com Deus, você não está só. Você está com Ele, Ele está pegando na sua mão e te levando de encontro a Ele mesmo. Essa reconciliação que nós temos por meio de Jesus, ela não é algo que devemos tratar somente como algo banal. Como algumas palavras, como levamos, às vezes, o nome de Deus em vão. Quando tem uma situação, falamos, ai meu Deus, não. Essa reconciliação é algo tremendo na nossa vida e de quem foi transformado por Jesus Cristo. Porque ele percebe ali o abismo de diferença que ele estava entre ele, a situação que ele estava, e Deus. Porque o inferno, ele não é um lugar bom. É morte, e morte para sempre. Portanto, hoje, essa reflexão que 2 Coríntios nos traz é a seguinte: por onde estamos pisando? Aceitamos a mudança na nossa vida ou estamos vivendo nessa superficialidade? Nesses 3 pontos que eu citei, a mudança superficial, a mudança verdadeira e a mudança ali, os frutos da mudança. Você está colhendo quais desses frutos? Quais os caminhos vai te levar? Qual é o final? Quais plaquinhas no seu caminho que você está lendo e vai te levar? É perigo? Ou é siga à frente, você está com Deus? Qual é esse caminho que você está percorrendo? Por isso é importante manter uma vida de reflexão e autoanálise.
leitura, oração, meditação em Deus. Em cada situação da sua vida, sendo ela muito grande ou se você achar que ela é pequena, uma decisão que você tem que tomar amanhã no seu trabalho ou em qualquer outra área da sua vida. Faça uma oração, pergunte a Deus: Deus, é isso que o Senhor tem para mim? É isso que o Senhor tem na minha vida? Ou por onde eu devo seguir? Qual caminho eu devo seguir? Chegue a mais perto de Deus, chegue mais perto do Criador, porque Ele te salvou, Ele te resgatou. Então aceite essa mudança na sua vida. Abra os seus olhos, tenha a visão de onde você está indo. E aceite então o caminho de Deus, porque por mais que não possa ser fácil, Ele é o único caminho que nós temos. É o único caminho que nós temos na nossa vida. Fale com o Pai. Aceite essa mudança na sua vida. E que seja verdadeira. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós aqui, Senhor Deus, assumimos o papel, Senhor Deus, de pessoas totalmente, Pai amado, que não sabemos o que fazemos aqui nessa terra. Por isso precisamos do Teu discernimento a todo momento. Por isso precisamos da Tua direção a todo momento. Por mais que achamos que nós sabemos de algo, Senhor Deus, o Senhor nos mostra que não sabemos de nada, Senhor Deus, em nossas vidas. Por mais, Senhor Deus, que possamos nos preocupar, Senhor Deus, com situações em nossas vidas, o Senhor nos mostra que não deveríamos fazer isso. O Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, o Teu nome é poderoso, Senhor Deus. Mas somente é poderoso para aqueles que creem verdadeiramente, Senhor Deus. Creem verdadeiramente, Pai amado, na Tua obra, nessa Tua maravilhosa obra de reconciliação com Deus, com o Pai. Perdoa nossas vidas, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite aqui, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Coração silenciosos, irmãos, estão dispensados.